Depois de 3 jogos sem vencer, o Fluminense de Fernando Diniz voltou a dar alegrias ao torcedor. Germancano marcou um hat-trick, mas será que a vitória convenceu a torcida do Fluminense? Depois da vinheta, eu te explico tudo, conto tudo pra você e faço a minha análise do jogo. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos tricolores, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Eu quero começar esse vídeo mandando aquele abraço especial pra galera que deixa o nome da cidade, de onde nos acompanha. Então, um abraço pro Benjamin Souza, do Amazonas, pro Júlio Rimé, em Porto Velho, Rondônia, também o Djalma dos Santos, de Angra dos Reis, o Gabriel Silva, de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, o Orlaim Odilon, de Caxias, o Luciano Afonso, de Itaboraí, e também para o Sérgio Souto, de Santo Antônio de Pádua, também no interior do estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos. Se você não é inscrito, vai lá, faça a sua inscrição. Ajude o canal, gente. Dê essa força pra gente continuar crescendo. Meus amigos, vamos falar então sobre a vitória do Fluminense sobre a equipe do Audax pelo Campeonato Carioca. Fluminense chegando a 13 pontos na competição, foi a 4ª vitória em 7 jogos. Fluminense venceu por 3-0, um hat-trick do Germancano, que não tinha marcado ainda na temporada. Bom demais ver o Germancano voltando a marcar, bom demais ver o Fluminense produzindo oportunidades, marcando gols, vencendo os jogos, mas a gente tem que fazer uma análise mais ampla da partida. A gente não pode ficar restrito apenas ao resultado. 3-0 foi bom, foi ótimo, o Fluminense precisava vencer, porque o Bangu havia vencido o Madureira mais cedo, o Bangu inclusive chegou a ultrapassar o Fluminense na classificação. O Fluminense, quando entra em campo, ele entra em campo atrás do Bangu, fora do G4 na classificação. O Fluminense venceu, ultrapassou o Bangu. No entanto, o Fluminense ele está numa posição perigosa. Por quê? Porque ele está em 4º lugar, empatado com o Volta Redonda e o Botafogo. Mas os dois times têm um jogo a menos que o Fluminense. Além disso, o Fluminense agora tem o Bangu na cola dele, com 12 pontos, 1 ponto só atrás que o Fluminense, e ainda tem o Vasco, que apesar de estar com 8 pontos, o Vasco tem 2 jogos a menos que o Fluminense. Então o Vasco joga nesta segunda-feira uma partida contra o Nova Iguaçu, que vai ser no estádio Mané Garrincha em Brasília. Então o Vasco pode voltar a se aproximar do Fluminense e aí vai ficar com um jogo a menos. Então o Fluminense está numa situação um pouco desconfortável na tabela, precisa, né, da vitória contra o próprio Vasco no clássico do próximo domingo, justamente para abrir uma diferença em relação ao Vasco e se manter ali no G4, que são os 4 que vão se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Fazendo uma análise rápida da vitória do Fluminense sobre a equipe do Audax, a gente conclui o seguinte, pelo menos na minha opinião, que foi um primeiro tempo em que o Fluminense, enquanto teve pernas, o Fluminense jogou um bom futebol, né? Os primeiros 10 minutos, principalmente, em que o Fluminense apresentou, né, o dinizismo de sempre, né, de sufocar o adversário, roubar a bola na intermediária, criar as oportunidades, fez o gol muito cedo com o Germancano, mas aí depois o time ficou lento, ficou previsível, e aí começou a dar sinais daquele time que vinha jogando nos últimos jogos. Meio de campo pouco criativo, também um meio de campo marcando pouco, dando oportunidades para que o Audax arriscasse as bolas de fora da área, e isso fez com que o Audax fosse tendo ali, né, um pouco mais de coragem para arriscar no jogo. Sai o segundo gol do Fluminense, a partida fica um pouco mais tranquila. O Fluminense também foi só diminuindo o ritmo a partir do segundo gol, e algumas observações a gente precisa fazer. Com a ausência do André, o Fluminense perde muito em termos de marcação. Ganhou nas bolas longas, verdade. O Felipe Melo, ele tem essa qualidade, né, da bola longa, de acertar bons passes. Errou também, mas ele consegue fazer essa inversão de jogada. Mas o time perde no quesito marcação. O André marca demais. Então o time fica um pouco mais vulnerável, um pouco mais exposto. Jorge na lateral esquerda, visivelmente fora de forma. E vai demorar muito para o Jorge entrar em forma ainda. Na coletiva depois do jogo, o Fernando Diniz até chegou a comentar que o Jorge ficou muito tempo parado e tal, que está se recuperando, mas vai demorar. Vai demorar.
O Jorge ainda não está pronto e a gente não vai ver ele jogando, né, no nível que ele jogou, por exemplo, no Flamengo ou até mesmo no Santos, nem tão cedo. Vai demorar muito. E por ali o Audax se fazia. O Audax sabia que a mina de ouro era ali, na lateral esquerda do Fluminense. Tanto é que o Audax quase marcou um gol muito parecido com o gol do Boa Vista em cima do Fluminense, que é o chutão da intermediária, surpreendendo a defesa do Fluminense. O Fluminense tem tomado vários sustos dessa forma. É a bola longa lá da defesa, né? Essa do jogo contra o Audax especificamente foi nas costas do Jorge, que estava perdidinho no lance. A sorte é que o Audax não conseguiu marcar o gol, porque àquela altura o jogo ainda estava 1-0 para a equipe do Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense voltou com o freio de mão puxado, não criou praticamente nada, né? O time cansou, nitidamente o time cansou, o time ainda não está no seu condicionamento físico ideal. O Keno mostrou qualidade, mas ainda não é aquele jogador, né, do Galo, aquele jogador que brilhou no Atlético Mineiro ou no Palmeiras, mas aos poucos ele começa a ganhar entrosamento ali com o Germancano, com o Arias, com o Ganso, e eu acho que vai ser muito útil durante a temporada o atacante Keno. O Fernando Diniz, depois do jogo, ele deu uma entrevista falando sobre a questão das férias, que o Fluminense teve de 50 dias de férias praticamente. E vamos ouvir então o que o Fernando Diniz disse. As imagens foram geradas pela Flu TV. Vamos lá. Algumas pessoas assim, cai do céu aquelas coisas fáceis pra gente melhorar o debate sobre futebol, de o time mal fisicamente. Mas a pessoa não enxerga, a pessoa consegue enxergar só o resultado do jogo. O Volta Redonda teve 4 ou 5 jogadores saindo com cãibra e os caras falaram que o Fluminense está mal fisicamente. A gente não tem um jogador machucado. A gente tem um dos melhores staff do Brasil. A gente fez uma programação dos 50 dias totalmente pensada naquilo que era melhor. E o time está voltando. Se pegar as métricas fisiológicas do time, o time já está voltando rapidamente. A gente fez essa escolha e a gente tem prioridades no ano, mas acima das prioridades, sempre assim a gente ganhar o próximo jogo. E o Campeonato Carioca para a gente é importante para o torcedor também. A gente não ia abrir mão do Campeonato Carioca. A gente fez principalmente o primeiro mês de uma pré-temporada para conhecer os jogadores jogando, para dar ritmo para todo mundo. Eu acho que a gente acertou bastante a mão nisso, de uma maneira colegiada, com muita gente. Foi um trabalho de muitas mãos. Vocês ouviram aí, vocês concordam com o Fernando Diniz? Bom, eu fiz até uma meia-culpa, né? Me perguntando, me questionando. Poxa, mas será que o Diniz tem razão? Será que eu estou errado? Porque eu sou uma das pessoas que venho criticando essa questão das férias de 50 dias. Aí, coincidentemente, eu fui ler a análise que o GE fez sobre a partida. E a análise do GE bate com o que eu penso. Fluminense no segundo tempo cansou. Fluminense, enquanto teve pernas, jogou. Mas no segundo tempo ficou nítido que ainda falta condicionamento físico. Então quando o Fernando Diniz diz que ele acertou, que todo mundo acertou, que foi um posicionamento, né, desses dias de férias a mais, de que foi um posicionamento correto, que foi pensado por várias pessoas, está tudo bem. Não, gente, não está tudo bem. A gente não pode tapar os olhos. Não é porque ganhou o jogo. E o Diniz ele ainda fala assim, que as pessoas elas analisam só o resultado. Então, a gente analisou, a análise que eu fiz foi na derrota e na vitória. Apesar do time ter vencido por 3-0, a sensação é de que, pela fragilidade do adversário, que se o Fluminense estivesse no ritmo que ele estava no final de 2022, era jogo para 5, 6 ou mais. Mas o time jogou enquanto teve perna. E essa análise não é apenas minha. O próprio GE, entra lá no site do ge.globo, que vocês vão ver a análise da partida. Eles também pensam da mesma forma. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não é porque ganhou que a gente tem que chegar aqui, oba-oba, o Fluminense vai ser campeão. Que bom que o Fluminense ganhou, tomara que a evolução continue, porque o próximo jogo é um jogo difícil, contra o Vasco, que é um rival antigo, um rival tradicional, que vai lotar o estádio, e aí cabe você, torcedor, também fazer a sua parte e lotar o lado da torcida do Fluminense. Porque o jogador, quando entra em campo, né, vê metade da torcida adversária lotado, e metade da torcida do Fluminense vazio, isso pesa pro torcedor, pro jogador, perdão. Então o jogador, ele não estou dizendo que o torcedor é o responsável, né, pelo jogador jogar bem ou jogar mal. Não é isso que eu estou falando.
Eu tô querendo dizer o seguinte, o torcedor do Fluminense, a gente sabe que quando ele vai, que quando ele empurra, é difícil ganhar do Fluminense. Então é nesse ponto que eu quero, nessa tecla que eu quero bater. Quando o torcedor chega junto, a gente sabe que é difícil ganhar do Fluminense. E o Fluminense vai precisar muito do seu torcedor no próximo jogo. Essa segunda-feira é de folga para os jogadores, o elenco se reapresenta na terça-feira, preparação então do Fluminense para esse clássico. Somente no domingo tem jogo do Fluminense, Fluminense e Vasco, 6 da tarde no Maracanã. Vamos para cima. O Fluminense começou a engrenar no ano, começou a deslanchar. Te espera que seja a primeira de muitas vitórias do Fluminense na temporada. Meus amigos, um grande abraço a todos. Tamo juntos, até a próxima.